noite. Estou aqui iniciando mais uma série das entrevistas Galucas Entrevista. Eu sou o próprio. Esse programa você pode acessar através da NET no canal 99 ou através da Vivo, canal 98. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2014. Tendo o prazer de receber aqui uma autoridade, um servidor público federal graduado. Ele se especializou em determinados temas e hoje nós vamos tratar aqui basicamente de dois temas. Um é ligado à pedofilia, essa desgraça que assola, né, não só o Brasil, como o mundo todo. Aquele indivíduo doentio, sacana, que assedia as nossas crianças. Ele é especialista, é um delegado federal. E vamos falar também de algumas coisas ligadas ao Estatuto do Desarmamento. Meu entrevistado de hoje é o delegado da Polícia Federal, doutor Gastão, a quem eu agradeço por ter vindo. É isso, doutor? Bom dia, Euritrapo. Boa noite. Boa noite, né? É, que eu sou 6h30. Fique à vontade. 6h30, ainda dá para dizer boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você, passando algumas informações e contato com a população. Doutor, a sua base é Curitiba. Sim. E o vira e mexe o senhor vem à fronteira. Uhum. O que o traz dessa vez aqui à nossa terrinha das cataratas, doutor? Eu adoro Foz do Iguaçu. Eu já morei aqui, já participei de inúmeras operações aqui, já trabalhei aqui e estou mais uma vez aqui em Foz do Iguaçu, fazendo uma série de entrevistas também, Sim. né? Sempre que o senhor vem, o senhor é muito procurado pelos veículos de mídia. O senhor, da última vez que veio, deu entrevista à CBN, o senhor dá entrevista à televisão. O senhor tem pretensões de se eleger deputado também, como o seu colega daquele da Satyagraha, o Queiroz? Protógenes Queiroz? Conhece o Protógenes? De repente virou deputado federal, doutor. Ele fez lá em uma operação, Brasília. foi bem sucedido. Foi eleito no vácuo lá de São Paulo, teve um... Tiririca levou uma meia dúzia e ele foi junto. Fez 90 e poucos mil votos. O senhor Exatamente. Olha só, a população hoje em dia tem uma necessidade de escolher seus políticos Sim. de uma forma diferente. Sim. Porque os que estão aí já não representam mais a vontade popular. Então por isso que todo ano tem renovação de 50% dos candidatos. Alguns bons são reeleitos, mas a maior parte eles são defenestrados pela vontade pública. É verdade. Doutor Gastão, o senhor, eu repito a pergunta, o senhor é filiado a algum partido político? Sou filiado. A qual? Partido da República. PR. O senhor está junto com o Protógenes Queiroz. O Protógenes Queiroz Deve ser amigo do senhor. O Protógenes não está no PR? Não foi eleito pelo PR? Não, o PCdoB. Não, ele foi eleito pelo PR do Tiririca. Ah, sim, o PR É o Protógenes, doutor. Ele é do PCdoB. Tá, mas ele foi na agenda do PR também. Sim. Doutor, eu vou recomendar um livro para o senhor, fantástico, que está escrito agora recentemente, eu acabei de ler, que chama Operação Satyagraha. É de um amigo meu que se chama Valente. Ele é sobrenome Valente. Ele é Rubens Valente. Chama Operação Satyagraha. E ele escreveu sobre aquela operação que o delegado Protógenes Queiroz ele desencadeou. Eu só lembro disso. Ele prendeu por 2 vezes o banqueiro Daniel Dantas e por 2 vezes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, bonzinho como ele só, mandou soltar o banqueiro. E o meu amigo Rubens Valente, ele é aqui do Paraná, mas vive em Brasília, muito talentoso, jovem, escreveu um livro memorável, chama Operação Satyagraha, que conta toda essa história. Mas esse é outro assunto. Doutor, o senhor também, uma das coisas que o senhor vem falando muito é sobre pedofilia. Por que o senhor fixou-se nesse tema, pedofilia? Eu comecei a trabalhar com pedofilia a primeira operação foi em 2008, foi logo quando teve a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a divulgação de imagens, né, pela internet passou a ser criminalizada. Pasme, até 2008 você gravar uma cena de sexo com uma criança e passar essa cena pela internet não era crime. Sim. Foi em julho de 2008 foi alterada a lei e a transmissão foi criminalizada. Lógico, logo após disso eu prendi um professor de ensino primário, de um grande colégio de Curitiba, que ele fazia essa transmissão, essa manipulação. Usava a internet. Usava a internet. E quando você vê essa cena, eu sou obrigado a ver, infelizmente sou obrigado a ver, você vê que são cenas grotescas. Quando se fala em pedofilia,
não é relação sexual com uma menina de 17, 16 anos, que às vezes você não sabe se ela é menor ou não. É com crianças pré-púberes. Então Sim. seria abaixo de 12 anos de idade, para falar no sentido psicológico da palavra, né? Então você vê cenas de sexo com um bebê de 2, 3 anos, o que é grotesco. Isso é um tema, ele é um tema meio espinhoso, porque causa ojeriza. Mas, por outro lado, ele é uma área que precisa de repressão da polícia, tá? E o que a gente vê também atuando nessa área, a gente vê que as pessoas poderiam evitar que seus filhos fossem violentados, né? Por incrível que pareça também, existe um mito de proteger muito mais as filhas e menos os filhos, mas os mais atacados são as crianças, são os meninos, né? Os meninos são muito mais atacados. 71% das condenações por abuso sexual são de homens, das condenações nos Estados Unidos, né? Onde eu conheço as melhores pesquisas mais sérias. São 71% das condenações são de homens que atacaram meninos, né? Esse é o caso mais constante. Mais comum, né? 20% aproximadamente são de bissexuais. E nas suas atividades, o senhor é um especialista, segundo eu soube, está sempre atuando nessa área, e o senhor junta o útil o senhor é um policial federal, e o senhor, quando estuda, o senhor tem a prerrogativa de investigar e, na grande maioria dos casos, prender essas pessoas. A pedofilia, eu sempre pergunto isso. Esse dia eu estava entrevistando aqui uma excelente delegada da Polícia Civil do Paraná, doutora Mônica Ferracioli, foi minha entrevistada, e ela é delegada do NUCRIA, que é o núcleo da criança. E ela já prendeu muito pedófilo aqui na fronteira, e falou para mim que deve prender mais um monte, que é uma investigação demorada, né, doutor? Às vezes demora muito. O pedófilo, ele é doente ou ele é safado? Olha, é os dois. Para mim é os dois. É? Simplesmente dizer que é doente e colocar no tratamento e deixar esse cara livre não. A Organização Mundial de Saúde trata como doença. Como doença? Sim. E ela diz que isso está no gene, vem desde o nascimento da pessoa. Não é bem genética, né? Não é transmitido do pai para filho. Não. A gente vê poucos casos. Outro mito é que o pedófilo ele foi abusado quando era criança. Sim, isso é mito? Mito. Por que o senhor acha que é mito? Eu nunca li nada sobre isso. Desculpa, Lucas, eu não acho. Eu tenho meus dados sempre em pesquisas. É verdade? Sim, meus dados são pelas pesquisas. Então, vamos repetir isso aí, que é curioso, essa colocação do senhor. Tem outra pesquisa dos Estados Unidos, me fugiu o nome da universidade que promoveu essa pesquisa. Mas é o seguinte, perguntaram para os abusadores sexuais se eles teriam sido abusados quando crianças. 66%, 2/3 exatamente. Disseram que não. Disseram que sim. Pois não. Disseram que sim, tá? Sim. Ou que seja, contradizendo o que eu estava falando. Perfeito. Só que na pergunta seguinte, perguntaram, você mantém a tua resposta? Porque a gente vai passar por um detector de mentira. Eles voltaram atrás. Voltaram atrás. Daí 2/3 dos que tinham dito que tinham sido abusados falaram que não foram abusados. Caiu para 30% a percentagem dos que mantiveram a resposta. Agora só um segundo. Eles não tinham detector de mentira. Perfeito. Curioso isso aí. Só falar, eles não possuíam detector de mentira, só perguntar se mantém a resposta ao ser confrontado com o detector de mentira. Daí 2/3 dos que disseram, né? Já voltaram atrás. Então, é um mito que a maior parte dos abusadores foram abusados, a menor parte. E também tem outra pesquisa também americana que perto de 20% das pessoas já sofreram algum tipo de abuso. Doutor, vira e mexe vem à tona, principalmente nos países do primeiro mundo, lá nos Estados Unidos, nosso grande irmão do norte, tio Sam, aquela abordagem sobre a castração química. Eu queria sua opinião sobre o senhor é a favor ou contra? Eu sou parcialmente a favor. Eu sou a favor porque é uma forma de fazer com que o indivíduo pare de buscar prazer sexual com crianças, tá? Só que eu sou contra porque ela tem uma duração apenas de 3 meses. Só 3 meses. A castração? Química. Depois ela acaba os efeitos? É dada uma injeção no testículo da pessoa, ela Mas fica sem vontade sexual por 3 meses. Tá.
E isso não poderia, o Estado não poderia a cada 3 meses chamá-lo de novo para uma nova dosagem? Sim, ele tem que se submeter Sim. voluntariamente a essa nova dosagem. Sim, mas então em tese o tempo não seria problema, porque a cada 90 dias ele passava por uma nova Você tem sessão. o perigo dele não querer. Ah, tá. Isso o senhor está falando em termos de leis brasileiras ou americanas? Eu sou a favor em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil não temos lei de castração. Não. Existe alguma discussão no Congresso sobre isso, doutor Sim, Gastão? existe. Já estão discutindo? Sim, existe. Inclusive já teve caso também de perdão judicial. Do juiz diminuir a pena quando o indivíduo ter esse tipo de atitude. A Organização Mundial de Saúde, então, preconiza que o camarada o pedófilo é doente. Sim. E tem cura para essa doença? Olha, que os meus amigos... Isso é uma boa pergunta, né? Sim, que os meus amigos falam que a cura é uma bala, né? Tem gente que defende pena de morte. Tá, mas isso aí... E não pode. Mas não pode. O senhor é delegado e sabe disso. Isso O é único caso apologia à de- violência. Isso não se mas pode... a pena de morte é prevista no Brasil. Eu sei que é, mas nunca foi aplicada. Doutor, a pena de morte, na verdade, o senhor é muito jovem e não sabe disso. Quem criou a pena de morte no Brasil foi durante o período autoritário da ditadura. Não. Foi criado lá por um... Só que não... Morte, execução legal. 2 Foi minutos. em Macaé, até tem o livro Triste Fim do Macabeu, que era uma pessoa de Conceição de Macabus, que aquela parte era de Macaé ainda, Foi- que foi é. condenado à morte. Mas não foi, exatamente. Não foi aplicada. Porque Foi aplicado, e daí foi na época de Dom Pedro I ainda, e depois descobriu que talvez fosse mentira aquilo. E daí, Dom Pedro I, período... Dom Pedro II, perdão, no período do Império, foi o último período de morte aplicado no Brasil. E na ditadura criou-se também, lá na época da ditadura, que durou de 64 a 85, o Congresso legislou, aprovou a aplicação da pena de morte para alguns casos. Doutor, desculpe interromper, nós vamos agora fazer uma interrupção. Este é o doutor Gastão, policial federal, brioso policial federal, da briosa Polícia Federal, que está aí na sua campanha de discutir a questão da pedofilia. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. No Cultural está em Foz a nova tecnologia em colchões magnéticos e produtos ortopédicos. A Ortofoz, colchões com 3 medicinas preventivas: Rabatam, magnetismo e infravermelho longo. Melhores preços, a pronta entrega. Poltrona massageadora, cama hospitalar elétrica, cadeiras de rodas motorizadas, tetraplégicos, canguru e andador transfer. Avenida República Argentina 912, fone 30 28 50 46. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Estamos de volta aqui com o doutor Gastão, delegado federal, que tem pretensões políticas. Ele é filiado ao PR do Fernando Giacobo. O Fernando Giacobo, nós conhecemos o Fernando Giacobo, deputado federal, né?
que foi eleito aí com 120 mil votos, né? Já foi eleito e reeleito, está no segundo mandato. Terceiro mandato. Ele é daquela região de Pato Branco, Cascavel, e ficou de olho grande aqui na terrinha, veio aqui, trouxe o título dele para cá. Tinha até a pretensão de ser prefeito, mas não deu certo. Puxaram o tapete dele e acabou que o prefeito virou o Paulo McDonald e o Reni Pereira. Doutor Gastão, o senhor teve da última vez aqui, tem coisa de um mês, não foi? Sim. O senhor deu entrevista a todos os veículos. Sim. O senhor veio em quase todos os meses, doutor? Quase todos os meses. Sempre nessa jornada, Sim. Sempre nessa cruzada de discutir a pedofilia. Sim, é muito importante que os pais saibam como combater a pedofilia para que seus filhos não sejam abusados. Repita aí esse capítulo. É muito importante que os pais saibam como é que o pai conhece o filho que está sendo abusado? A melhor abordagem. Para eles saberem que o filho não está sendo vítima. Tem várias coisas que são, desde o mais óbvio, que uma menina está grávida, é óbvio que ela foi abusada. Sim. Né? Até alguns pequenos gestos, mudança de comportamento. É um sinal. Se esconder, ter crise de choro, crise de raiva, deprimido, fica deprimido. Tá, isso pode ser normal porque a criança está passando por transformações violentas, né? Sim. Aí é o caso. E o melhor remédio para que seu filho não seja violentado é o diálogo constante, é a educação. Proibir a internet, por exemplo, não educa. Não? Não educa. Não adianta porque a criança vai encontrar a internet onde quiser, seja no celular, seja mandando rápido. Qual é o caminho que o senhor orienta? Participar da vida virtual da criança. Por exemplo, eu tenho 2 filhas que elas usam a internet. E quando elas usam, eu uso também. Elas fazem um joguinho, eu participo daquele joguinho também. Eu participo da vida, da comunicação constante. Ah, perfeito. Esse é um dos... Você fala, olha, criança brinca com criança, não tem nada que conhecer uma menina de conversar com os filhos. Em tese, o pai conversar com o filho. Isso. Mas nesse mundo corrido, mesmo a mãe e o pai não tem mais tempo para o filho, porque normalmente o pai é dentista, é médico, tem 3, 4 empregos, é um delegado da Polícia Federal que vive envolvido nas operações, a mãe é também uma médica, não tem tempo para o filho, e os filhos acabam ficando sozinhos em casa. Não tem isso também, doutor? Tem que separar tempo para as crianças. Tem, né? Filha, em primeiro lugar, eu sempre separo dias, horas para ficar com eles. Sempre minhas filhas, aliás, são 2 meninas, né? São a minha preocupação número 1 sempre. O doutor, vamos falar do pedófilo. Nós tivemos um caso aqui na fronteira. Eu vou aqui, se o senhor me permite, vou colocar um caso que nós tivemos aqui, que ocorreu. Nós tínhamos aqui um indivíduo que era profissional de imprensa. Durante 20 anos, olha só como a pedofilia é uma coisa curiosa. Esse profissional, durante 20 anos, o nome dele é Carlinhos de Carvalho. Ele atuou, ele escrevia em jornal, ele tinha uma coluna diária no principal jornal da fronteira, ele tinha um programa de televisão parecido com esse meu aqui, de TV a cabo, onde ele entrevistava metade da cidade, passou no programa do Carlinhos. Ele fazia entrevista, muito bem articulado, inteligente, falava bem. Então ele escrevia no jornal, tinha um programa de televisão e falava no rádio. Ele era um multimídia. E descobriu-se um delegado da Polícia Federal, alguém fez uma denúncia, tem sempre que ter um denunciante. Sim. Né? Isso é importante, né, doutor? Sim. Houve uma denúncia inicial. Diz que sim, ou então o site sim. Na verdade, quem fez a denúncia eram os próprios pessoas ligadas a ele ali, que conheceram e desconfiaram, e foi montado lá uma operação para pegá-lo. E montaram câmeras, né, onde ele morava, e foi um delegado da Polícia Federal que conduziu o inquérito, porque tinha internet no meio. Isso, aí evocou para a Federal. E o delegado, muito competente, conduziu o inquérito de uma forma precisa, e aí o que acabou? Ele foi denunciado, e a Justiça Estadual é que o julgou. E ele acabou condenado a 64 anos de reclusão. Mesmo que ele fique 100, 200, 1000 anos, isso não vai conseguir tirar as imagens das crianças que ele abusou. Não, né? Não. Carrega pro resto da vida? Pro resto da vida, vai ficar aquilo, a criança vai ficar com aquilo pro resto da vida. Isso, naturalmente, e não tem cura para esse negócio de ficar na criancinha, ao longo da vida vai lembrar disso. Você carrega as da tua infância pro resto da vida. Você tem certeza que... Só para complementar, ele pegou a juíza estadual ou condenou a 64 anos. No Brasil ninguém pode ficar mais do que 30 anos na cadeia, não pode. Absurdo. Mas ele vai ficar, já tem uns 12 anos, ele é pobre,
não tem parentes, os parentes do lado do Rio de Janeiro, do Carlinhos, não quer nem ver falar nele, ele está esquecido na cadeia. Isso eu acho que é outro absurdo, O quê? Lucas. O máximo de ser 30 anos. Então, eu sou condenado a 30 anos, ou qualquer outra pessoa é condenada a 30 anos, no primeiro dia que ele está cumprindo pena, ele pode fazer o que ele quiser, que não vai ficar nenhum. O senhor acha que as penas têm que ser mais elevadas? Não, olha só o que eu estou falando. Você foi condenado lá, que nem ele, a 64 anos, tá? Tá. No primeiro dia de cumprimento de pena, o que acontece? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode matar quem ele quiser. Mas ele está dentro de uma penitenciária, doutor. Presumo que a penitenciária não é a penitenciária do Zé Dirceu, que come coisa do McDonald's, que tem pedó, tem o cara para cuidar do carro. Isso tem que ser alterado. É uma penitenciária. Mas ele está numa penitenciária, doutor. Na penitenciária ele não pode matar ninguém, ele está preso. Mas, doutor, em tese... Quer dizer que não acontece crime penitenciário? Mas não estou entendendo onde o senhor quer chegar com essa linha de raciocínio. Que tem que mudar o Código Penal para que... Ah, sim. E uma coisa fácil, não é difícil. A gente fica com um discurso hipócrita de ressocialização da pessoa. Alguém que foi condenado a mais de 30 anos Mas o senhor já está com um discurso de político, o senhor ainda não foi eleito para deputado federal. Aliás, o senhor está pensando em ser candidato a deputado estadual ou federal, doutor? Olha, na primeira empreitada. Eu não estou aqui como candidato, estou aqui como entrevistado. Mas o senhor acha que se o senhor chegar no Congresso ou na Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor vai lutar para... Tá, o senhor vai lutar para mudar o Código Penal, é isso? Sim. Que é de 41, né, doutor? Sim. Nosso Código Antigo. Com a parte geral 9 de 84. Tá. Doutor Gastão, o que o senhor tem para dizer? Vamos falar um pouco da pedofilia, complementando o meu caso. O cidadão era um pedófilo, escondia atrás dos veículos de comunicação, veja só, que coisa curiosa. Foi condenado, está na penitenciária, ninguém o visita, eu soube que ele trabalha lá na... Esse dia tentei entrevistá-lo, ele não quis conversa comigo, ele trabalha na biblioteca. Um cara inteligente, né? Ele trabalha na biblioteca, mas naquela população dos segregados de crimes sexuais. Né, doutor? Está cumprindo a pena dele lá. Sim, sim. Depois de 20 anos, ele poderá pedir para ir para o semiaberto. Depois só de 20 anos. Sim, eu sei. E ele está lá. Enfim, a casa dele caiu. E agora, segundo a delegada que eu entrevistei aqui dia desse, ela investiga vários casos de suspeita de pedofilia que ela não pode falar, lógico. Né? Claro, você não foi preso ainda. E ela tem os pedófilos, sim, eles estão em todo canto. Não tinha na Igreja Católica? Tem, em qualquer lugar tem. Exatamente. Tem bispo, tem padre, tem pastor. Outro lugar que acontece com uma certa frequência, chefe escoteiro. Porque o pedófilo, ele tem... Procura uma atividade para ficar junto dos jovens. Então tem professor de escola dominical, bíblica dominical, que Sim. dá aula para as criancinhas e junto com as crianças, domingo de manhã tem que tomar cuidado. Chefe escoteiro, não estou falando, eu fui escoteiro e nunca sofri nenhum tipo de abuso. Sim. Pô, mas tem que ficar de olho aberto. É verdade, é verdade. O delegado, o senhor, a Polícia Federal vira e mexe aí. Aqui mesmo nós temos um núcleo de servidores policiais federais que estão insatisfeitos com o rumo que a Polícia Federal vem ganhando, né? Sim. E o senhor tem acompanhado naturalmente, é bem informado. Eu era diretor da Associação dos Delegados. Muito bem, então sabe bem melhor do que eu. Esses pleitos de vocês, eles são justos? Afinal, o governo federal está desvirtuando a Polícia Federal? Olha, tem uma insatisfação muito grande, até a Dilma está aqui hoje, né? Isso, chega agora há pouco, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Está chegando. Ela não me ligou ainda. Tá. Ele não me convidou para jantar nem nada. Mas... Então, mas foi feito um adicional de fronteira para os policiais aqui. Aqui? Essa aí não saiu do papel. Ah, é? Quase um ano saiu. A Bibiana Orsi que reclama bastante. Ela gosta. Delegada sindical aqui. Delegada sindical. Delegada sindical, Bibiana. Sim. Ela é o líder do movimento, né? Sim, sim. E existe também denúncia de que estão sucateando a Polícia Federal, é verdade? Olha, eu acho que os equipamentos da Polícia Federal são muito bons ainda. Pois é. Comparado com as outras, Aqui tem drones. Sim. Tem drone aqui na fronteira. Brinquedinho de 15 milhões de dólares. Nós temos um drone. Excelente, aliás. Como é que está sucateado? Olha, eu sou um crítico do que é ruim. O que tem ruim do Eu acho que a governo, Polícia Federal tem bom equipamento. Sim, Ela pode não pagar bem os seus agentes, mas bom equipamento tem. Eu vejo as viaturas aí, é tudo caminhonete reluzente de última geração. São armas boas. Armas boas. De primeira. Sim, olha só.
realmente o salário está defasado. O salário não é ruim. Quanto ganha um agente, doutor? Entre 7 e 12 mil. Não é ruim. Não é ruim. Se o fisioterapeuta que passou no concurso for sair e trabalhar como fisioterapeuta, fatalmente vai ganhar menos. Você sabe quanto ganha um professor no Brasil? Infelizmente eu sei. É uma vergonha. Eu fico até constrangido de dizer. R$900. Isso é constrangedor. Um professor ganhar R$900 num país. E um agente da polícia ganha de 5, 6 a 7 mil reais. Não é ruim, não. Não é ruim. E um delegado em final de carreira da Polícia Federal ganha R$22 mil. R$22 mil. Não dá É um super salário. Eu não sei por que reclamam tanto. Só vamos falar um pouco. Eu vou responder essa pergunta. A gente reclama porque o salário ficou defasado. Então a gente entrou num concurso com uma expectativa e a gente quer continuar com aquele salário. Os agentes que estão sem aumento há 8 anos, sem reajuste. Mas o salário que eles têm não é ruim, não. O senhor é delegado há quanto tempo? Eu estou na Polícia Federal há 12 anos. O senhor ficou como agente quantos anos? Eu fiquei 4 anos como escrivão, na verdade. Isso, fez concurso, passou na primeira, doutor? Sim. Para escrivão na primeira e... Então o senhor já é delegado há 8 anos? Sim. Há 8 anos. Isso, 2006. Lá na Polícia Federal também tem delegado de primeira, segunda, terceira e quarta classe? Como é que é? Não, vai terceira, segunda, primeira e classe especial, que nem os agentes, escrivães, papiloscopistas. Classe especial é o topo da carreira. Isso, eu estou na primeira classe, falta 2 anos para chegar na classe. O senhor acompanhou um caso aqui do diretor de inteligência da Polícia Federal, José Roberto Iegas, delegado, passou aqui 3 anos, o Beto Rich o convidou para ser secretário de Segurança Pública do Paraná. O ministro José Eduardo Cardoso falou, não pode ir. Mas por quê? O Beto perguntou. Porque ele tem que ser submetido a uma quarentena, ele é diretor de inteligência, sabe de muita coisa. E como ele sabe, olha que coisa mais curiosa. Vou discutir isso com o senhor. O homem é um homem de informação, o Iegas. Necessariamente de informação, trabalha com informação. De inteligência. É o Iegas. É o Iegas, o senhor conhece. O Iegas, vamos recapitular a conversa, o senhor me interrompeu. O Iegas está em Brasília, segundo homem na hierarquia da Polícia Federal, diretor de inteligência. O Beto foi lá, convidou ele, eu até gostaria. Aí deram um abraço, apareceu em toda a mídia o Beto e o Iegas vindo para o Paraná. De repente aparece o ministro Eduardo Cardoso, com Z, e falou, não pode. O Beto Rich falou, mas por que não pode? Porque ele é um homem da inteligência. Ora, se ele é um homem da inteligência, melhor ainda, que ele ia usar o que ele sabe de inteligência para os paranaenses. Ia ser secretário de governo, secretário de segurança pública dos paranaenses, um dos estados mais pujantes do Brasil, não é verdade? Celeiro, e a quinta maior... Enfim, foi vetado. Eu achei estranho, porque ele queria o quê? Que viesse um que não soubesse nada de informação. Se ele fosse para o Iegas, fosse convidado para ir trabalhar na Pfizer, na GM, na Ford do Brasil, em alguma empresa particular, tudo bem. Mas ele foi convidado para trabalhar num dos estados da federação. Para o governo do estado? Exatamente. Não para o governador do estado? Não para o governador e nem para uma empresa privada. Como é que o senhor vê essa questão? Falei pra caramba, oh meu Deus do céu. Você já falou, já respondeu. Não, e o senhor, é a minha opinião, e a sua opinião? Olha, a Lei 4.812... Que lei é essa? A lei do Estatuto do Policial Civil proíbe que eu critique o meu chefe. Ah, é? Mas você não vê. Desculpe. Doutor, eu não poderia criticar. Mas essa minha linha de raciocínio faz sentido? Se ele é um homem de inteligência, ele usa a sua inteligência para os paranaenses no governo, na Secretaria de Estado. Não seria bom para nós? Do Iegas. Doutor Iegas é uma pessoa assim, muito capacitada. Sim, extremamente dedicado ao trabalho. Trabalhei em Cascavel, eu, ele e o delegado Guilherme. Sim, passou aqui. Isso. E eu via que ele era muito dedicado. Ele é competente, tanto é que ele está em Brasília. Sim, senão e o ministro não deixou ele vir para o Paraná ser secretário de Segurança. Não foi equivocado esse impedimento? Ele tem que ficar de quarentena. Tem uma lei da quarentena, né? Tem. Eu não conheço direito essa lei. Enfim, o doutor Iegas não veio para o Paraná e no lugar dele entrou o diretor de polícia científica, que é o secretário. O Leon Gruppenmacher. Um médico oftalmologista cuidando. De perto, então, e sem óculos. Vai ver o problema
de segurança sem óculos. Olha, eu estava falando com o chefe da Polícia Civil aqui no Paraná e ele... Doutor, lá em Curitiba, né? Sim. O que ele disse sobre isso? Que foi uma decisão acertada do governador, porque ele sendo da perícia, ele já estava na polícia há muito tempo. O Open March. Ele sendo da perícia, ele estava meio que equidistante da Polícia Civil, dos delegados da Polícia Civil e da Polícia Militar. E o Iegas não veio porque era homem, sabia demais. E quando o homem sabe demais, ele tem que servir só ao Estado do PT. Tem isso também. Ele tem que servir ao PT. Ele não poderia servir ao PSDB, aos tucanos. Enfim, é isso aí. Estou conversando com o doutor Gastão, esse jovem delegado da Polícia Federal, para lá de preparado, inteligente, que, como vocês podem perceber pela conversa, tem aspirações políticas. É filiado ao PR do Fernando Giacomo. Com essa sapiência que lhe é peculiar, doutor, eu acho que o senhor vai sim para Brasília. Obrigado. Quiçá, oxalá, né? Vamos fazer um intervalo e voltamos com o doutor Gastão. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Apoio cultural. A Ciromar contratou uma terapeuta ocupacional para tirar medidas de carrinhos para crianças especiais e cadeiras de rodas para adultos. Cadeiras de rodas em alumínio a partir de R$ 850. Cadeira de banho a partir de R$ 160. Cadeira simples a partir de R$ 298. Ciromar Equipamentos Hospitalares na Avenida República Argentina 942. Estamos de volta aqui conversando com o delegado da Polícia Federal, o doutor Gastão, que é especialista em combater pedófilos. Doutor, uma coisa também que eu queria que o senhor falasse um pouco aqui é sobre o Estatuto do Desarmamento. Sim. Tem novidades? Olha, tem um projeto de lei do deputado de Santa Catarina que prevê a alteração dele, tá? Que seja objetivo. O que aconteceu? Em 2003 teve um referendo para ver se aprovava ou não sobre o Estatuto do Desarmamento, se as pessoas poderiam, se seria proibida a venda de arma no Brasil ou não. E foi feito esse plebiscito só para carimbar que não poderia ser, porque acreditavam alguns que isso ia passar, que seria proibido as armas, né? Alguém vê tanta lógica nisso que possa proibir as armas. Eu até seria a favor de proibição de armas se você conseguisse desarmar todos os bandidos de tudo quanto é favela, de todo quanto é ponto de tráfico, de todo quanto é lugar. Lógico, desculpa, eu falei favela, mas a gente sabe que 99,9% das pessoas que moram em favela são pessoas de bem, são pessoas honestas, e tem um mínimo lá que é gente desonesta. Mas que a gente conseguisse desarmar todos os bandidos. Aí sim eu seria a favor do Estatuto do Desarmamento. Mas qualquer pessoa pode sair daqui, cruza a fronteira, cruza a ponte, dá quanto agora essa hora? 20 minutos daqui até ali, compra uma arma e volta.
não tem como a polícia fazer um trabalho de repressão eficiente que a gente possa prender 50% das armas que entram no Brasil, né? E qual seria o desfecho disso tudo? Que esse projeto, você acha que, se aprovado, vai mudar para melhor ou pior? Eu defendo que, a partir dos 25 anos de idade, se você não teve nenhuma bronca com a justiça, se você não teve nenhum envolvimento com o crime, nenhuma condenação, nenhum BO, nada, você possa ter esse direito objetivo de andar armado. De andar armado. Isso. A lógica, após o teste de habilitação, para ver se você tem habilidade de manuseio e psicológico, né? Disso daí, para ver que não é tá. louco. Então, em outras palavras, o senhor está me dizendo que o senhor é da tese de que as pessoas têm o direito de sim ter uma arma. Claro. E até hoje um repórter ainda me falou, pô, mas vai virar um Velho Oeste, todo mundo andando armado. Não vira? Só que no Velho Oeste, o índice de homicídio, de criminalidade geral, era muito, mas muito menor que o de hoje. 17 vezes menos homicídios por grupo de 100 mil pessoas tinham na fronteira americana há mais de 120 anos atrás. Tá. Quando as pessoas andavam armadas, existiam menos crimes. Alguns crimes, é lógico, vão acontecer mais, né? Podem acontecer mais, como homicídios com armas, homicídios aqueles emotivos com armas. Isso sim, mas alguém quer matar, vai pegar uma faca, vai pegar uma caneta, pode matar do que quiser, tá? O que eu defendo é que a pessoa tem direito de se defender. Pois não. Olha, que é um absurdo muito grande, um vigilante. Um vigilante que nem aquele que fica na ponte ali na ponte... Brasil-Paraguai. Na ponte do Paraguai, né? Na pia. Da ponte da amizade. Ele tá armado o dia inteiro ali, vendo as pessoas passar, eventualmente auxilia a polícia em alguma atividade, tá ali, no vigilante, né? Ele vai pra casa e tem que ir desarmado. Ele fica o dia inteiro de arma, e quando vai pra casa tem que ir desarmado. Por que isso? Se ele quiser cometer um crime com aquela arma, ele vai poder sair dali e cometer o crime na hora que ele quiser. Alguém que quer cometer um crime não vai ligar para perder um dia de trabalho. Eu defendo que os vigilantes são o primeiro grupo de trabalho que possa andar armado. O cara já anda armado todo dia. Sim. Só que ele anda em razão da empresa de vigilância. Sim. Eu defendo que ele possa andar armado. Tá. Doutor, uma pergunta aqui. O senhor tem essa atividade, o senhor foge à regra. Isso nota-se de imediato, porque normalmente o perfil do delegado da Polícia Federal é aquele servidor público recatado, que não gosta de falar muito, ele só fala no inquérito. Sim. É o perfil. Sim. São reservados. Tanto é que um dia... Bom, e o senhor foge à regra, o senhor é diferente. O senhor vem para... A mídia o recebe muito bem, o senhor fala, é palavra fácil e não tem medo de ser feliz e expõe seus pontos de vista. O senhor foge à regra por isso. Agora eu pergunto ao senhor, o seu chefe imediato é o superintendente da PF no Paraná. Sim. Ele sabe que o senhor vira e mexe, vai nas cidades, dá essas entrevistas e tudo? Sim, ele sabe? O senhor está afastado da função de delegado federal? Agora, atualmente, eu estou fazendo um curso de capacitação. Para se reciclar. Isso. E o senhor deve ir lá em Curitiba, o senhor é baseado em que delegacia, doutor? Eu estava ultimamente, antes eu estava no combate à pedofilia, e depois, agora mais recentemente, nos últimos 5 meses, eu estou lotado ainda na repressão a crimes previdenciais. E o senhor dá expediente, doutor? Claro. O senhor preside inquérito? Lógico. E o senhor não uma das maiores cargas da Polícia O senhor Federal. não causa ciumeira lá nos seus superiores, não? Porque o senhor daqui a pouco vai virar um astro, porque o senhor vira e mexe, o senhor está na televisão dando entrevista. O senhor teve esses dias na CBN, e o senhor está aqui comigo, e o senhor vai em toda a imprensa, e eu imagino que o senhor corre as principais cidades do Paraná. Sim. Não é assim? Sim. Nesse périplo. Sim. O senhor está querendo ser deputado federal. Olha, Enganei? Não. doutor, doutor. O senhor acha que vai sair candidato agora em outubro? O senhor é filiado ao PR? Já o senhor... Mas eu acho normal, doutor. Tudo na nossa vida é política. Eu sempre digo. O senhor quando vai no mercado e compra uma verdura que não é aquela que a sua mulher sempre recomenda, de uma certa forma o senhor está fazendo uma certa política. Tudo é política. Claro.
Nossa vida é política. Relacionamento é política. Eu sou comentarista político da CBN. Vira e mexe, eu vou lá de manhã e solto o verbo. Quando não tem política para falar, porque é cidade pequena aqui, os políticos tudo devagar, quase barando, eu falo de outras coisas. Eu falei do camarão que os brasileiros compram na Argentina, que vem do Chile. Muito longe. Vem do Chile para a Argentina. Na Argentina, 1 quilo de camarão pistola custa R$20. Então, o pessoal aqui da fronteira que tem restaurante, opa, vai lá na Argentina e compra esse camarão, passa escondido na aduana e vende aqui para nós a R$80 a porção. Eu falei disso, isso não tem nada a ver com política, mas é uma situação curiosa, não é? É que a gente tem imposto muito caro aqui no Brasil. O senhor imagina que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesse final de semana, o Gastão, apreendeu 1.600 quilos de camarão que vem do Chile, vem para a Argentina, e ele comprou, o cidadão, o atravessador, comprou na Argentina para levar para Santa Catarina para vender para os turistas que vão para Santa Catarina. 1.600 quilos foram apreendidos, porque isso não pode, ou pode? Não, teria que ser uma importação regular. Regular, né? Porque esse camarão pode, inclusive, nesse trajeto todo, nessa viagem toda, aqui meio continente, descongelar exatamente, alguém comer e morrer, não é verdade? Claro. Então é isso aí que eu estou dizendo. E vamos voltar à sua trajetória. Tá. O senhor vai sair candidato agora em outubro, Gastão? Isso é uma coisa que vai ser definido nos próximos meses, mas eu não vou mentir, eu não sou mentiroso. O senhor tem pretensão. Eventualmente posso ser candidato. Sem dúvida, por que não? Sou brasileiro, tenho bons antecedentes, nunca respondi a nenhum crime. Sem dúvida. E o Francisquini não foi eleito por vocês? Um belo de um deputado federal, Fernando. Um abraço para o meu amigo Fernando Francisquini. 130 mil votos e atuante. Ele foi eleito pelo PSDB, tucano, chegou lá, chutou o pau da barraca e hoje ele é o presidente estadual do SDD. Solidariedade, é o chefão do Solidariedade. E é um deputado atuante, sim. Ele vai no Congresso, tem uma performance muito boa e foi eleito. Eu espero que o senhor seja eleito também. Obrigado. Hein, deputado Obrigado, Gastão. Como é que vai ser a legenda? Eu vi falar isso, eu já falou umas 3 vezes em Deus. Eu acho que o senhor já está com a Bíblia também debaixo do braço. Faz tempo. Faz tempo. Doutor. Qual a igreja, doutor? Igreja Batista. A igreja boa. A igreja é importante. A Batista, né? Isso. É uma igreja de expressão. Sim. E o senhor sabe que para ser político, se eleger nesse país, o meio caminho andado é passar a mão na Bíblia. Porque a Bíblia ajuda muito. Porque Deus ajuda tudo na nossa vida. Amém. Eu não sou filiado a nenhum partido político também. Bom, mas eu não importa, o que importa aqui é o senhor. Então o senhor é da Igreja Batista, né, doutor? Sim. A bancada evangélica no Congresso é muito forte. Não é tanto, sabe? Não? Não é tanto. Acho que são em torno de 60 deputados, em torno de 60 de 503. Mas tem ministério, o Crivella, ministro da Pesca, é da igreja do Edir Macedo. Sim, mas é um senador, né? Tem vários deputados também, né? Que a população evangélica vai ser metade do Brasil, metade da população brasileira em 10 anos, em menos de 10 anos, agora em 6 anos, a gente vai ver que a bancada evangélica é muito fraca, isso sim. Mas ela tem atuação expressiva. Ela tem atuação porque ela serve como fiel na balança, tem um projeto que o governo quer atuar. E daí, se não tiver o apoio da bancada evangélica, que é importante, 63 deputados, se eu não estou enganado, não vai ser aprovado. Ô Gastão, o senhor tem visto aí agora, a Dilma está enfrentando uma rebelião no Congresso, chama de rebelião, que foi criado lá um blocão, que chamam de blocão, né? Que são os descontentes. Que na verdade... PR também está no meio. Está no meio. Está o PT, o PRR, está o PMDB. PT não. O PT é o que está sofrendo. Mas tem membros do PT lá também no blocão. Aqueles insatisfeitos que não ganhou o seu carguinho. Mas o PR está no meio, o PMDB está no meio. São 9 partidos que criou o blocão, insatisfeitos porque com a Dilma. Como o senhor vê isso? Olha, política é difícil de discutir, né? É uma arte de fazer inimigos insatisfeitos. Quando você escolhe um ministro, você cria 100 insatisfeitos porque não foram escolhidos e um mal agradecido. É verdade. Infelizmente a gente tem essa forma de governar no Brasil que tem que lotear o ministério. O ministério deveria ser um servidor de carreira.
O Ministério da Pesca deveria ser de alguém que é pescou. sabe o que é. Aí teve uma ministra de Santa Catarina, Edili Salvati, ela nunca colocou uma minhoca no anzol. O senhor está falando isso, é muito bonito isso, para quem está ouvindo, esse senhor fala muito bonito. Só não esqueça que o seu partido, o PR, é que controla o Ministério dos Transportes, que é poderosíssimo, tem um dos maiores orçamentos, que controla inclusive o DENIT, pertence ao PR. Sim. Vocês controlam o Ministério. Mas é o ministro do seu partido. Você não vai achar nenhuma assinatura minha no Ministério do Transporte. Tá, mas é o ministro do seu partido, PR, é praxe no Brasil controlar o Ministério dos Transportes. Sim. Não sei por quê. Teve lá o Nascimento que saiu por causa de... Doutor, porque cada partido tem o seu bolo, uma fatia do bolo. E quando o senhor entrar no Congresso, vai ser dessa forma também. O senhor vai ser um Don Quixote, vai mudar todas as regras. Olha, se algum dia eu for candidato, e se algum dia eu for eleito, eu duvido que eu vá ter poder para fazer sozinho a revolução. Mas em tese é assim que funciona. A Dilma tem 39 ministérios, criou... O senhor sabe... O senhor tem quantos anos, doutor? 40? 41. Então, em 1964, quando a ditadura explodiu, o senhor era menino ainda. O senhor talvez não tinha... 64 não era nem nascido. Nem nascido, pois é. O senhor vai te dar uma... Pode, que palavra? Não pode também, que nós somos a favor. Exatamente. Doutor, eu vou citar alguns dos presidentes da ditadura, teve 5. Castelo Branco. Sim. Depois veio o segundo, Arthur da Costa e Silva, Garraça Azul Médico, Geisel e Figueiredo. Os 5. Sabe quantos ministros, em média, eles tinham para governar? 15 ministros. Então o senhor é bem informado. Tinha em média 15, 16 ministros. Hoje a senhora Dilma Rousseff, nossa ínclita presidente que está descendo aqui na terrinha justamente nesse horário, tem 39 ministérios. O que foi, moço? É o intervalo? Aqui eu estou me avisando, essa conversa ótima com o doutor Gastão. Aqui está o Dornelles, o dono desse canal a cabo, está me avisando que chegou o horário do intervalo. Vamos por último bloco, então se eu quero, voltamos aqui conversando com o delegado Gastão. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Quando você paga o IPTU em dia, Foz do Iguaçu fica melhor. E a cidade inteira agradece. Continue contribuindo com o futuro de Foz. Pague o IPTU à vista e aproveite o desconto. Bonitinho. Foz, 100 anos. Você faz parte dessa história. Apoio cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável.
Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Aqui com o programa, recebendo hoje o delegado da Polícia Federal, Dr. Gastão, que gosta de falar sobre tudo. Aqui eu vi que é uma palavra fácil, ele fala quase sobre tudo. Vou pedir sua opinião sobre o sistema carcerário brasileiro. Como é que ele, do jeito que está, ele atende às necessidades? É claro que não. Olha só, o problema no Brasil hoje, além de haver falta de policiais, é muito mais de falta de lugar para colocar preso. Que a polícia prende hoje e o juiz vai soltar amanhã, porque não tem lugar para colocar. Hoje um preso, pasme, custa R$ 2.600 por mês. R$ 2.600 por mês para ficar em condições subhumanas. Enquanto um professor custa para o Estado, tem um salário para o Estado de 900 e alguma coisa, desculpa, para alguns municípios. Olha, o que eu sou favorável é que mude esse sistema prisional para que a mão de obra do preso possa ser utilizada para construir obras. A lei de execução penal determina que o máximo da mão de obra de uma obra qualquer, uma empreitada qualquer, seja de 10% de presos. Se a gente mudasse isso, colocar que fosse 100%, você poderia fazer, por exemplo, a duplicação da BR-277, só com mão de obra de preso. Sim. É que é antieconômico você contratar um preso. Sim. Né? Porque você vai contratar 10% da tua mão de obra, de 55%. Vai ter que ter alguns agentes penitenciários para cuidar dessas pessoas. Ou seja, o empresário não vai querer contratar. Mas é o sistema, né, doutor? Para mexer mudar a lei. Mudar a lei, mas isso é só lá em Brasília. Aqui fica difícil. Lá em Brasília é que eles conseguem fazer as coisas que interessam à classe política. Sim. Outra hipocrisia, desculpa, só finalizando, eu sou favorável também que durante o período de livramento condicional, que o preso saiu já da cadeia, mas ainda está cumprindo pena, ele não tem nenhum direito trabalhista. Parece que você está querendo perseguir o preso. Não, você está querendo dar oportunidades para ele. Uhum. Por exemplo, um trabalhador qualquer que tem um salário de R$1.000 por mês, tá? Ele vai ter, fora isso, FGTS, INSS, 13º, férias, entre outros, né? Se você tirar todos esses direitos dele, você vai poder contratar ele por R$1.000, enquanto um outro trabalhador vai custar R$1.800, né? 1.640, se não estou enganado. Você barateando a mão de obra, você vai incentivar que aquele cara que saiu da prisão possa ter emprego. É verdade. Possa ter emprego, possa trabalhar. O sistema é hipócrita de fazer com que queira que contrate mão de obra de preso sem dar nenhum incentivo para isso. Qual que é o incentivo que eu tenho para trazer um cara que foi condenado para minha empresa? Nenhum. Nenhum. E é uma lei simples de ser mudada. O doutor, na verdade, o ex-presidiário, ele quando sai da cadeia, ele sai com estigma na testa. Sim. E esse estigma acompanha-o pro resto da vida. É tal como aquela criança que nós dissemos que foi abusada, ao longo da vida ela vai lembrar disso. E o presidiário também é a mesma coisa, ele sai com o estigma de ex-presidiário na testa, e o empresário hipócrita, a sociedade não aceita. Faz de conta, até bom dia, boa tarde, mas não traz para dentro da sua casa, porque não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem, e além de não ter vantagem, tem o estigma ele passou pela prisão brasileira. Quem passa pela prisão brasileira fica graduado no crime. Ele sai de lá graduado. Ele aprende coisas que aqui fora ele não conhece, lá dentro ele conheceu. Não é assim? Sim, em outras palavras, o sistema prisional brasileiro está falido. O ministro da Justiça desse país, o ministro José Eduardo Cardoso, já falou que as prisões brasileiras são masmorras. São horríveis. E ele falou justo na hora que meia dúzia de próceres do PT foi mandado para a cadeia. O senhor viu a reportagem da Veja essa semana? O senhor leu? Não, a capa da Veja? Não, essa semana eu vou provocar o senhor. A Veja dessa semana botou na capa o Zé Disseu e saiu com 5 ou 6 páginas lá dentro, dizendo que o Zé Disseu lá na Papuda recebe uma pessoa pedódo, aquele que cuida do calo. Pedólogo. Vai lá, não confundir com pedófilo. Vai cuidar do calo do Zé Disseu. E ele come comidinha do McDonald's, ele passa o tempo todo que ele está preso na biblioteca. Em outras palavras, ele tem privilégios
que não é dado a massa carcerária lá, os 9 mil presos. O que o senhor acha disso? Ridículo, é um absurdo. Uma outra coisa que tem um absurdo aqui no Brasil é você ter um auxílio reclusão, quer dizer, você está sendo recolhido INSS e tem, você vai preso, está na Constituição, que é pior. Tem que ter uma reforma constitucional para tirar isso. Doutor, lá no Rio as UPPs estão sendo muito criticadas, né? O Sérgio Cabral, graças às UPPs, ele ganhou a primeira eleição e ganhou a segunda, está no segundo mandato, e por causa das unidades de polícia pacificadora, que está sendo colocada agora em... Está passando por alguns momentos difíceis, porque estão matando policiais lá, e etc e tal. As UPPs foi uma boa ideia ou não deu certo? Eu acho que foi uma boa ideia. Uma boa ideia, você tem que manter ela, se puder manter. Sim. Já teve essa ideia aqui no Paraná há algum tempo também. O Beto Rich andou falando disso. Sim, só que daí é colocada a polícia naquele local, pacifica o lugar, depois a polícia sai, o bandido volta. Chama efeito rebote. Sim. E às vezes volta com mais fome ainda. É o tal do efeito rebote. Então tem que manter a polícia em qualquer lugar. Até eu acho horrível a expressão. A ideia é boa, né? A polícia invadiu o morro. A polícia não invade em lugar nenhum, a polícia tem direito de entrar, como qualquer cidadão. Poder de polícia, né? O poder de polícia, isso mesmo. E no caso das unidades pacificadoras foi muito uma ideia muito ótima. E é uma das grandes ideias, sim. Eu, inclusive, vira e mexe, eu falo aqui, nós temos algumas áreas críticas aqui também, perto da fronteira aqui com o Paraguai, do Rio, né, onde transporta mercadoria e zonas perigosas, e faz o PP aqui também. Mas eu vejo falando, mas ninguém quer ouvir. O negócio de um PP aqui não... Falta investimento aqui na fronteira. Falta investimento, lógico. Eu não sei por que não fazem aí umas 2 ou 3 UPPs. De entrar no lago, né? De Itaipu, algumas vezes. Você fica entrecortado de baías. Sim. É muito difícil você conseguir contratar. É verdade. É muito fácil você trazer coisas ali do Paraguai para cá. Você tem lugares que a faixa ali deve ser de 200 metros. Doutor, aqui na fronteira nós temos um droner. Droner, para quem não sabe, é aqueles aviãozinhos que os israelenses inventaram e que o futuro é dos drones. O futuro é dos drones. Nós estamos caminhando por uma época que não vai ter mais soldado. O cara fica sentado lá no Colorado e de repente manda jogar uma bomba lá no Afeganistão. É assim, os drones. E aqui nós temos mas o nosso drone aqui, ele deveria ficar mais no ar, para ver essa saída de armas, de drogas. E ele fica mais no hangar. Ele teve uma operação recente da Polícia Federal que foi baseada nesse drone. Só que o nosso aqui fica mais lá dentro Foi justamente com esse drone. Essa operação foi feita com base nisso. Não, ele tem sido bastante usado. Tem? Sim. O nosso aqui fica mais no solo. Eu acho que isso é coisa antiga. Tá bom. Isso é antigo. Antigamente tinha esse problema. O senhor vai daqui a pouquinho receber a Presidente da República, que está chegando? Ela não me ligou ainda, estou esperando a ligação. Se ela me ligar, o senhor larga de ironia. E o senhor, com essa carteirinha poderosa que o senhor tem de delegado da Polícia Federal, eu duvido que o senhor vá lá agora no Hotel Rafaim da BR, é um hotel que nós temos aqui, da família Rafaim. Se o senhor chegar lá com esse babilaque que o senhor tem, eu quero ver se vai ter algum brasileiro com coragem de te barrar. Tem? Eu acredito que não. E eu quero colocar à disposição de todo mundo que está ouvindo o programa, que me adicione no Facebook. Curta a minha página, tem uma página do Delegado Gastão. Eu vou adicionar o senhor. Acho que você já está na minha página. E o senhor acha que o Facebook ele vai acabar ou ele vai crescer mais? Eu acho que ele vai crescer mais. Eu discordo do senhor, o Facebook está em declínio. A capa tem 70% da população que tem Facebook. Mas a capa eu acho que tem um estudo de uma das maiores universidades do mundo, diz que em 2018 o Facebook vai ter 80% menos dos seus usuários. Ninguém imaginava que o Google, que o Orkut fosse acabar, e acabou. O Facebook. O MSN acabou. Vai vir outra coisa que pode ser que substitua o Face. Mas a gente não sabe, pode ser que demore também, né? O Google, por exemplo, também já falaram que ia acabar. Há quanto tempo isso? O Google não acho que o mais importante, eu acho que o Face acaba primeiro do que o Google. Porque o Google, doutor, ele tem uma função diferente do Face. O Google é o oráculo. O Google
vai dominar o mundo. Vai. Sim. Eu li um livro há pouco tempo aí, que é onde o autor, muito preparado, ele defende essa tese de que o Google, o oráculo, o grande oráculo, é o Google. Para quê? Para gente que nós escrevemos da mídia, sem o Google nós estaríamos tudo morto hoje em dia. Sim. O Google é o oráculo, ele vai dominar o mundo. É diferente do Facebook, é muito de garotada. O cara acaba de jantar, acabei de jantar, o Joãozinho. Quantos amigos tem no teu Facebook? Eu tenho 1.500. Tenho quase 5.000 e tenho uma página com 27.500 pessoas que gostam de segurança pública. De alguma forma são ligados O seu tema. fanpage, né? Sim, a minha fanpage. Doutor, o senhor, estou vendo aqui um futuro deputado federal lá em Brasília, junto com o Tiririca, com o Fernando Francischini. Fernando Jacobo. Fernando Jacobo e o Fernando Francischini também, do STD. Ele deve se reeleger, doutor Fernando Jacobo senhor também, acredito que ele fez um bom trabalho, deve se reeleger. E o senhor provavelmente vai para lá também. Tem que ter dinheiro para se eleger, não? O senhor é de família rica? Não. Hein? Não, meu avô era barbeiro. O senhor veio de que cidade? Meu outro avô ele era sargento do exército. De onde o senhor Nasci em veio? Curitiba. Meu pai ajudou a construir Itaipu aqui. O senhor fez faculdade em Curitiba? Fiz faculdade em Curitiba também. Lá no mas Federal? morei aqui em Foz também já. É? Sim. O senhor é chique, doutor, da capital. Que isso? Ora. O senhor veio para cá de avião ou de carro? Chique é poder você tomar café no Brasil, almoçar no Paraguai e jantar na Argentina. Isso que é chique. O senhor gosta de cinema? Gosta? Já viu esse filme que ganhou o Oscar? Qual filme deles? Por exemplo, 12 anos de escravidão, Não vi. Clube de Compra em Dallas. Eu tenho sido. Minha vida tá bem corrida. O senhor, vou encerrar. O outro já avisou que chegamos ao final. O senhor lê livros? Claro. Qual foi o último livro que o senhor leu? Olha, tem livros. Almanaque do Tarzan. Brincadeira, doutor. O livro, lógico que o senhor que eu já lê. li foi Admirável Mundo Novo. Que fala de uma Sim, sociedade- do Huxley. Já li também Sim. quando eu tinha 10 anos, lá atrás. Nossa. Doutor. Mas você não, qual foi o melhor livro que você já leu? Meu livro de cabeceira chama 100 Anos de Solidão. Eu li em 3 dias. É um clássico do Gabriel 2 dias. Garcia Marques, colombiano, que é prêmio Nobel. Dos Abuendia e dos... Aqueles pessoas que viravam formiga, né? A família Macondo. Aquilo eu li quando eu era pequenininho, mas ficou na minha cabeça 100 anos Isso de me ficou solidão. também. É um dos grandes livros, né, doutor? Aham. Eu Não li. fica? Muito. 100 anos de sua família Macondo, a família Abuendia, às vezes viravam formigas e tal. Doutor, eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo. O senhor realmente é uma figura curiosa. Obrigado. Uma pessoa Quanto mais for um inteligente. elogio. É delegado da Polícia Federal, com pretensões de ser deputado federal. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Chegamos ao final, esteja à vontade. Só convidar todos a se juntar a mim no Facebook, ou então quem quiser passar alguma crítica, sugestão, elogio também, é possível, ao meu trabalho, o trabalho da Polícia Federal, quiser saber alguma coisa, por favor, no Facebook Delegado Gastão, meu número também, meu telefone é 41 8535 2222, se alguém quiser anotar, e estou aberto aí a ter novos amigos. Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço. Este foi mais um H. Lucas Entrevista. Eu sou o próprio. Boa noite. Boa noite.